Amém. Vamos então para Colossenses capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ainda digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Glória a Deus. Então, como já dizíamos em outro momento, o apóstolo Paulo não chegou a conhecer os colossenses, esses irmãos de Colossos, né? E nem os irmãos de Tessalônica, né? Então ele está aqui em oração, né? E mantendo esse contato com eles e dizendo: eu gostaria muito que vocês soubessem, né, de quantas lutas eu tenho mantido por vocês que não me viram face a face. Oi Lilian, boa noite, Deus te abençoe. Todos vocês que não me viram face a face, para que o coração de vocês seja confortado e vinculado em amor. Confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É uma oração pastoral, né, amados? Uma oração muito pastoral e muito amável. Paulo está demonstrando assim muito amor, tanto aos colossenses quanto aos tessalonicenses, né? Eu disse no princípio para vocês que essas cartas foram trocadas entre as igrejas. Então, a carta aos colossenses foi lida aos colossenses, mas também aos tessalonicenses. E a carta escrita aos tessalonicenses foi lida lá em Tessalônica, mas também pela igreja dos colossenses, né? Glória a Deus. Então, ele está preocupado porque começou a aparecer um ensino no meio dos colossenses que era o gnosticismo, né? E por meio desse ensino, algumas heresias já estavam começando a aparecer no seio da igreja. E Paulo, preocupado com isso, então ele está falando assim: olha, ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele estava preocupado com essa doutrina falsa que estava enchendo a cidade e que poderia corromper a igreja, né? E com essa preocupação ele escreve aos irmãos dizendo: olha, eu tenho notícias dessas coisas aí e o meu espírito está com vocês. Quando Paulo fala estou ausente no corpo, mas presente no espírito, eu entendo que ele quer dizer, irmãos, que como igreja ele é um com aquele povo. Enquanto igreja, ele é um só com os colossenses, com os tessalonicenses, né? E como ele é um só, o amor dele, a preocupação dele é que eles estejam em Cristo, que eles permaneçam em Cristo e que eles não deixem que essa doutrina falsa, que era o gnosticismo, eles não deixem que essa doutrina venha a prejudicar a vida dele com Deus, né? Então ele vai insistir no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O que ele está falando? Não mudem. Aquilo que vocês receberam no princípio é o que deve permanecer no coração de vocês. Não deixem que nenhuma doutrina falsa venha corromper o coração de vocês. Não deixem que nenhum outro ensino venha corromper o coração de vocês. E isso, irmãos, era algo que estava acontecendo com uma certa frequência na igreja nos seus primeiros anos de vida. Paulo vai escrever isso também à igreja da Galácia, né? E a preocupação dele é a mesma. Ele vai escrever aos Gálatas falando assim: olha, que coisa é essa que vocês já estão abandonando o evangelho do Senhor para um outro evangelho, que nem evangelho é, né?
Então era uma coisa muito frequente o aparecimento dessas doutrinas falsas, mesmo porque nós temos que lembrar que eles estavam sob domínio do Império Romano, mas a cultura que imperava era a cultura grega, né? Então era o conhecimento grego, era a filosofia grega, os ensinos gregos, né? Então essas coisas eram preocupantes e a igreja não podia se deixar levar por essas coisas. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está confirmando os fundamentos da fé, enquanto combate essa presença maligna de uma filosofia que vinha querendo arrastar a igreja, que é o gnosticismo, né? Isso aqui, irmãos, é a função do pastor. Vocês se lembram, né? Recentemente nós conversamos sobre o Salmo 23, durante o estudo de uma das cartas de Paulo, e a função do pastor era proteger o rebanho contra ataques dos lobos, dos animais ferozes, né? Então Paulo aqui está sendo exatamente esse pastor, protegendo o rebanho contra o ataque dessas filosofias, dessa religião falsa, dessa fé, né, que é no conhecimento, né, que é o gnosticismo, é isso, gnose é conhecimento, né? Então ele estava combatendo isso e trazendo-os de volta para o fundamento da fé. Então, permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. É isso que ele está falando. Vocês foram ensinados nos rudimentos segundo Cristo e não nos rudimentos do mundo, né? Porque é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, permaneçam nisso, porque é nele que vocês estão sendo aperfeiçoados. É ele que é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Então, o nosso compromisso, a nossa aliança é feita nele. Então, não se desviem disso, não mudem de rumo, não mudem de lugar, né? Olá, Tiago, Deus te abençoe, meu irmão. Passou a febre e a dor, as dores passaram? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Jana Lírio, Deus te abençoe, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Haja graça do Senhor sobre a vida de vocês. Então, Paulo está aqui trabalhando como um pastor, né? Atacando o inimigo que está vindo contra o rebanho e buscando proteger e fortalecer o rebanho, né? E aí, versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus! Que maravilha! Então ele está dizendo, nós morremos com Cristo no batismo, ressuscitamos novamente com ele no batismo, né? E agora a nossa convicção é essa, que toda dívida que havia contra nós, era contrária a nós por causa dos nossos pecados e delitos. Ele cancelou o escrito de dívida, que era contrário a nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu esse escrito de dívida, encravou na cruz do Calvário, e ali ele venceu principados e potestades e os despojou e os expôs publicamente na cruz. Glória a Deus. Tiago, glória a Deus, meu irmão, que bênção que passou, não é? Mas alguém está com problema na transmissão?
Está travando para mais alguém? A Maria Lúcia está compartilhando aí que está travando para ela. Tá para mais alguém que está travando também? Por favor, fala para mim se tem mais alguém. Tudo normal? Bom, Maria Lúcia, pode ser então a sua internet. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Tá bom, querida? Deve funcionar. Tá normal para a maioria. Todo mundo está dizendo que está normal. Então faz isso. Sai e entra de novo. Tá joia? Glória a Deus. Então, olha o que é. Obrigado, pastora Marcela. Que bênção. Então, tá normal para todo mundo, Maria Lúcia. Dá uma saidinha e volta de novo, tá bom? Então, olha só, o que o Senhor está falando, o que Paulo está falando aos Colossenses. Gente, não vão se enredar por qualquer doutrina que pareça bonita, né? Por qualquer ensino que pareça bonito, palavras bonitas, discursos bonitos, uma filosofia que pareça bonita. Não vão atrás disso. Voltem para o fundamento. Voltem para Cristo. Permaneçam nele. Nele é que vocês estão radicados, né? Ele é o fundamento da sua fé. Então não se desvie disso, não vá atrás de conhecimento vão. Pastora Cássia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida. Qual filosofia é capaz de fazer isso? Qual ensino é capaz de fazer isso? Nenhum ensino é capaz de fazer isso, nenhuma filosofia é capaz de fazer isso. Só Jesus tira o pecado do homem. Só Jesus transporta o homem do império das trevas para o reino do seu amor. Então, não há filosofia que suplante isso, não há filosofia que supere isso, que seja maior do que isso. Só Jesus é cabeça de todo principado e potestade. Só Ele tem domínio sobre todos esses seres. Então, nós não podemos aqui gastar o nosso tempo, Paulo dizendo aos Colossenses, né? Gastar o nosso tempo com filosofia. Saiam disso. Permaneçam radicados em Cristo. É isso que ele está dizendo. Como bom pastor, ele está atacando frontalmente a doutrina falsa do gnosticismo. Amém? E fortalecendo o rebanho, devolvendo ao rebanho a convicção da fé, a convicção dos seus fundamentos em Cristo. Né? Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha, tem algumas coisas aqui para a gente conversar. Muito rico o texto. Eu fico falando com vocês e vigiando o relógio o tempo todo, porque tem tanta riqueza nesses textos, né? Mas a gente também não quer ser enfadonho. Eu não quero ser enfadonho. Eu quero que nosso tempo seja sempre assim, aquele passeio que você faz que é muito gostoso, que você tem vontade de voltar, né? Meu desejo é esse. Então, olha só o que Paulo está falando. Com certeza, no meio dos colossenses havia judeus ortodoxos que estavam desejando impor aos colossenses regras da lei, que são dispensáveis depois da vinda do Messias. Porque, olha, quando ele fala, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ele está lembrando que Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é aquilo que sai, porque o que sai vem do coração. Então, o que sai revela a motivação, o que sai revela desejos que estão ocultos. Oi, Romilda, que bom você aqui, querida, Deus te abençoe, viu? Prazer ter sempre você com a gente. Então, Paulo está voltando lá nos ensinos de Cristo. Gente, não se preocupem com aquilo que entra pela boca, não, porque entrou, sai por lugares escusos. Agora, o que sai da sua boca, isso contamina o homem. Paulo está voltando a isso, então ele está falando, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida.
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, o que ele está falando é: as regras não devem ser objeto de julgamento contra vocês. Vocês não se devem tornar réus por causa de regras. Existem coisas que são maiores que essas regras. Entenda isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele não está aqui abolindo lei alguma, né? Ele está dizendo que isso não deve ser motivo de julgamento pelos outros, né? Porque ele explica: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o corpo, e aqui eu entendo, corpo é o corpo mesmo, o corpo humano, né? Esse corpo pertence ao Senhor. Então, se a comida e a bebida é algo que vai prejudicar esse corpo, então, claro, eu vou cuidar para que essa comida e essa bebida não contaminem meu corpo, não me adoeçam, não me causem prejuízo. Lógico, porque eu vou ter que apresentar espírito, alma e corpo íntegros diante do Senhor. Ele vai falar isso na outra carta que ele escreve aos Tessalonicenses e que também foi lida à igreja de Colossos, né? Então, a questão não está aí. A questão é: se o corpo é de Cristo, esse corpo deve glorificar a Cristo. Então, quando ele fala ninguém vos julgue por conta disso, ele não está abolindo, ele está falando para que na vida cotidiana não seja encontrada falta na vida dos colossenses relativas a essas coisas: comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque isso tudo é sombra das coisas que haviam de vir, não é? Então, Jesus, em certa ocasião, ele vai dizer: aqui está quem é maior que o sábado. E mesmo no judaísmo, entenda uma coisa, querido, o grande problema das pessoas que têm medo do judaísmo, e eu gosto de voltar nesse tema de vez em quando, é a falta de conhecimento. Eu sigo um rabino no Instagram e ele tem, acho que 2 lives na semana que ele faz trazendo assim coisas da vida prática, muito interessante. Se você quiser algum dia assistir uma live, entra lá. O nome do canal dele no YouTube ou no Instagram é o mesmo, é Legal Saber. Legal Saber, tá? Então você entra lá, você vai ver um rabino falando de coisas muito práticas da vida, do dia a dia, não é? Então eu gosto de ouvir. Ele fala geralmente às 17 horas no Instagram. E certamente está gravado isso no YouTube, as lives que ele tem feito. E esse homem é muito conhecedor do judaísmo, né? É um rabino, então ele tem que saber muita coisa sobre judaísmo. E ele fala muito sobre a sabedoria judaica, sobre o que os sábios judeus falam. Ei, Dani, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Abraço no Zé e nas meninas, viu? Então, olha só, ele mesmo fala assim, ele estava falando isso, essa semana é a semana que se celebra Pentecostes, né? E, na verdade, a mesma festa ela tem 2 nomes, ou 2 motivos, vamos dizer assim. Por que ela chama Pentecostes? Penta, 50, né? Então, pense a respeito disso, são 50 dias depois da Páscoa, tá? Mas essa festa em hebraico é chamada Shavuot. Shavuot significa semanas, né? Então são 7 semanas após a Páscoa, tá? Então contam-se essas 7 semanas e então celebra-se a entrega da Torá, que foi o tempo que o povo levou desde a saída do Egito até o Sinai, quando o Senhor de fato entregou a Torá a eles. Eu quero que você entenda uma coisa. Você vai se lembrar que Moisés passou 2 períodos de 40 dias e 40 noites no Sinai, recebendo a Torá de Deus, né? A lei. Está lembrado? Ele passou 2 períodos de 40 dias. Só no final do 2º período de 40 dias é que a Torá é entregue ao povo. A lei é entregue ao povo. E a gente sabe que Moisés não ficou 40 dias e 40 noites 2 vezes na montanha recebendo 10 mandamentos. Não foi. Porque quando ele desce de lá, então ele vai contar ao povo o livro de Levítico.
E aí ele vai escrever Levítico e vai contar ao povo as leis. E ali as leis estão incluindo rituais, o lavar das mãos antes de comer. Ali está escrito que tipo de comida pode ser comida, que tipo de comida não será comida, né? Enfim, celebra-se essa festa no judaísmo desde aquela época, anualmente. Então, toda festa judaica, vamos dizer assim, toda festa bíblica é feriado em Israel. Páscoa é feriado, Pentecostes é feriado, Yom Kippur é feriado, Tabernáculos é feriado, entende? São feriados. E o feriado em Israel é chamado Shabbaton, que é um dia de descanso festivo, né? Então, nesses casos, por exemplo, ele estava dizendo assim, eu estou citando o rabino lá, que eu tenho costume de ouvir, né? Então ele estava dizendo o seguinte, a Torá tem 2 tábuas. Uma tábua, a tábua da direita, é aquela, você deve se lembrar que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? Então a tábua da direita é aquela que fala do relacionamento vertical, Deus e o homem e Deus. E a tábua da esquerda é a tábua que fala do relacionamento horizontal, do homem com o seu semelhante, né? Então aqui, querendo ou não, a gente vai ver uma cruz se formando. Ele não fala disso, mas imediatamente eu vi, né? Entenda uma coisa, a festa, a celebração é preciosíssima para eles. Então eles se reservam na sinagoga e ali eles vão celebrar essa festa entre eles, lendo a Torá, lendo textos da Torá, comendo juntos, celebrando a festa e passam o dia celebrando essa festa. Começa agora quinta-feira, não é? No dia 28 e vai até o Shabat, o sábado, dia 30. Né? Então, eles ficam nessa celebração, é feriado, estão juntos e tal. Porém, ele diz o seguinte, é como um sábado. Mas agora, se alguém tem uma necessidade, se alguém... Por isso que a gente vai falar aqui de um texto de Jesus, né? Quando ele cura alguém no sábado e os fariseus vêm para criticá-lo, ele fala assim, qual de vocês que tendo uma ovelha que se perdeu do rebanho, no sábado o atolou e não vai lá para tirar do atoleiro, do abismo, do buraco, seja como for? Por quê? Porque qualquer coisa que você faça para o bem do seu semelhante é maior do que qualquer regra que tenha sido imposta. Entende isso? Então, a celebração da festa vai durar um período, 3 dias, de 28 a 30 de maio agora. Mas se nesse período da festa, está todo mundo na sinagoga, todo mundo reunindo, a sinagoga representa o templo antigo de Salomão, o templo que Salomão ergueu e que foi reconstruído depois por Herodes, depois no tempo bizantino foi reconstruído e tal. Enfim, o terceiro templo virá aí. Enquanto esse terceiro templo não vem, essas atividades estão transferidas para as sinagogas. O estudo da Bíblia, no caso deles o estudo da Torá, né, acontece aos sábados na sinagoga. Então o sábado é um dia disso, de estudar a Bíblia. É o dia da gente passar junto em família. E começa na sexta, depois do pôr do sol, e termina no sábado ao pôr do sol. Né? Então, eles passam esse dia juntos, e essa é a regra, porque a própria palavra sábado é composta por 2 vocábulos hebraicos que dizem 7, que é a primeira parte da palavra Shabbat, é a Shev, né? Shvá, né? E a outra palavra que significa assenta, né? Que é Shev. Então, Shev Shivá. No dia 7º você se aquieta. A palavra sábado significa isso. Não é? Deus santificou esse dia, porque nesse dia ele descansou. Exatamente isso. Shabbat, Shev Shivá. Então, você vai descansar no dia 7º. Então, eles têm cumprido essa regra, essa norma, com zelo, muito zelo, mas observando isso. Se há alguma coisa a ser feita para o bem de quem quer que seja, essa coisa a ser feita, né, que é para o bem de alguém, é maior
do que estar em casa celebrando o Shabat, lendo e estudando Torá. Entende isso? Então ele estava explicando, não adianta você ter um excelente relacionamento vertical se o seu relacionamento horizontal é ruim. E não adianta você ter um excelente relacionamento horizontal se o seu relacionamento vertical é ruim. Então a preocupação das pessoas com o judaísmo é que existem regras que elas acham que não precisam mais seguir. E aí elas ficam doidas quando alguém fala dessas regras. Mas, gente, celebrar o sábado é diferente de cumprir uma regra sabática. Entenda isso. O sábado é um dia para ser celebrado, não é para ser tomado como regra. Não é? Então você celebra para estar junto com a família, para estudar a palavra junto com a sua família. Não é? Esse não é um dia de ter discussões, de ter brigas, desentendimentos. Não, esse é um dia alegre. Entende? Então as pessoas têm um entendimento errado sobre o sábado. E aí ficam cheias de neuras, né? A respeito disso. Enfim, eu estou trazendo isso aqui porque Paulo está escrevendo aos Colossenses e falando, ninguém vos julgue por causa disso. Sábados, luas novas, porque o calendário judaico é lunar, diferente do nosso que é solar, não é? Então o calendário vai divergir do nosso. E aí a gente vai ver que as datas que eles celebram estão baseadas nas fases da lua. Então a colheita acontece numa fase da lua. A semeadura acontece numa fase da lua, não é? Então as festas bíblicas, então, por exemplo, você tem a festa das primícias, né? Que é agora, junto com o Pentecostes, a festa dos primeiros frutos, não é? Então os primeiros frutos você vai consagrar ao Senhor, depois vem a festa da colheita mesmo, né? Aí você vai celebrar o Senhor novamente. Então, entenda essas coisas, tá? Quando Paulo está falando com eles, ele está dizendo assim, ninguém ache motivo contra você por causa dessas regras, né? Seja o que comer, o que beber, o dia da festa, a lua nova, os sábados. Isso é sombra das coisas que hão de vir. Por quê, gente? Se você tomar Zacarias capítulo 14, você vai ver que ao final de todas as coisas, está todo mundo esperando o fim do mundo, né? Todo mundo esperando que essa terra vai ser destruída completamente, não vai haver mais terra e que nós vamos morar todo mundo no céu. Eu acho que as pessoas que têm ensinado isso, elas estão faltando com conteúdo, sabe? Tem mais conteúdo para se aprender a respeito disso, sabe? E eu gostaria que você tivesse esse zelo de estudar mais um pouco a palavra de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, os mansos herdarão a terra. A Bíblia fala, haverá novos céus, nova terra. Lá em Zacarias 14, está dizendo que as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos. E a nação que não subir, naquele ano não receberá chuva. E quando ela não recebe chuva, a lavoura não prospera. Entenda isso. A Bíblia fala de uma Jerusalém, de uma nova Jerusalém que desce do céu. Então ela não vai estar no céu, ela vai descer do céu. Entende? Então, fala-se muito em arrebatamento da igreja. Fala-se muito de ir morar no céu, sabe? Desde cedo eu ouço isso, desde criança eu ouço isso. Mas quase nada se fala do governo da igreja sobre a terra. Nada se fala da nova terra que vai existir. Nada se fala sobre isso. E eu quero que você pare para pensar. Não seja massa de manipulação. Seja crítico das Escrituras. Para você ser crítico, você tem que estudar, sabe? Você precisa tomar esses textos, ler pausadamente, com interesse de aprender a respeito, sabe? Se você tem o hábito de ir às reuniões no domingo e se satisfaz com a pregação do domingo, irmão, eu lamento te informar, você não passa de um mero religioso, sabe? Se você veio do catolicismo romano antigo, né, você só trocou a bata pelo terno.
em alguns lugares, porque nem todo lugar também pastor usa terno, né? Então, você trocou a batina pelo terno, mas a sua religião continua a mesma coisa, você continua o mesmo religioso de sempre. Querido, é característica do servo de Deus comer a palavra, sabe? Mas Josué ouviu disso, né? Josué ouviu o Senhor falar com ele, medita de dia e de noite, né? O Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Lá na frente vai falar assim, antes na sua lei, medita de dia e de noite. Entendeu, querido? É isso. Nós precisamos examinar. Jesus falou isso aos fariseus, examinais as escrituras. São elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Né? Ele fala assim, vocês examinam as escrituras porque vocês acreditam que nela vocês vão ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. Né? Então Jesus está confrontando os fariseus ali. Agora eu estou trazendo aqui esse mesmo confronto a você em amor, do mesmo jeito que foi com Jesus. Jesus amou os fariseus, irmãos. Não pense que Jesus odiou os fariseus, não. Ele amou aquele povo. E ele queria muito que aquele povo se consertasse. Né? Então vamos fazer isso. Vamos examinar as escrituras. Vamos examinar. Amém? Eu quero te encorajar. Né? Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Continuando então, meditando nesse trechinho aqui, nós vamos ficar aqui um pouquinho agora. Então, primeiro ele fala, ninguém vos julgue por essas coisas, e são sombra das coisas que haviam de vir. O corpo é de Cristo. Então, se isso são sombras, né? Sombras são imagens não muito claras, sombras são imagens escuras, nós podemos dizer assim, daquilo que é verdadeiro, né? Talvez se eu puser a minha mão aqui atrás, você vai ver uma sombra lá na parede, é a sombra da minha mão, é a imagem da minha mão que está lá. Mas você não vê a minha mão, você vê a minha mão porque ela está na frente nesse caso aqui. Mas se você olhar para a sombra, você não consegue enxergar a minha mão. Você vê que é uma mão lá, mas não dá para saber que é a minha mão. Sombra é exatamente isso. Todas essas coisas, comida, bebida, dia de festa, essas regras, sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, querido, entenda. Nós temos muitos símbolos na palavra de Deus que precisamos estudar e conhecer bem. E precisamos saber o propósito para o qual eles se aplicam, sabe? Senão a gente fica preso aos símbolos. Nós não podemos nos apegar aos símbolos. Nós temos que nos apegar à essência, àquilo que eles querem nos transmitir. É isso que tem valor. Amém? Então, quando ele fala, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos e tal. Olha só o que ele está cuidando desses irmãos, como ele está cuidando deles. Tem gente querendo ser juiz entre vocês. E juiz não no sentido aqui de julgar, mas no sentido de sentenciar. No sentido de dizer o que é certo e o que é errado. O juiz é aquele que dá o veredito, lembra? Então, se ele vai dar o veredito, e o pretexto aqui é humildade e culto de anjos. Olha, não deixa isso acontecer. Não deixa. Não, nós temos que ser humildes, não sei o quê. Cuidado, irmão, porque atrás de uma pessoa que prega humildade existe um orgulho que é muito maior do que ela. Não é? A pessoa que se baseia, ele está falando, baseando-se em visões. Deixa eu te dizer, os dons espirituais, eles são para edificar, exortar e consolar, edificar, construir, exortar, estimular e consolar, dispensa comentário, né? Trazer conforto para você. Esses são os propósitos dos dons espirituais.
Você percebe que aqui, entre os dons espirituais, não existe nenhum dom espiritual destinado a pastorear, guiar, controlar você? Não existe. Então, por favor, não deixe ninguém te controlar por meio dos dons espirituais. Não deixe. Ele está citando basicamente aqui visões, baseando-se em visões. Querido, o dom, posso sim, o dom espiritual, ele tem o propósito de edificar, que é te construir, exortar, que é te encorajar, te jogar para cima, e consolar, confortar a sua alma em momentos de dificuldade que você está passando, lutas difíceis. Esses são propósitos dos dons espirituais. Entende? Então, ou seja, o falar em línguas, você edifica a você mesmo. Se há interpretação, esse dom passa a ser uma profecia. Aquela língua se transforma numa profecia, porque agora a língua está sendo interpretada e não está mais falando só a língua dos anjos, né? Mas agora a língua dos homens entra no circuito, porque está vindo uma interpretação. E agora a pessoa não fala apenas em mistérios com Deus, mas ela pode estar trazendo revelação de coisas futuras. Isso passa a ser profecia. E o propósito da profecia ou é te consolar, edificar ou encorajar. Amém? Então perceba que os dons espirituais têm esse propósito. Se alguém está tentando te manipular, te controlar com o uso dos dons, essa pessoa está debaixo da influência de um espíritozinho chamado Jezabel. É esse ser das trevas que tem esse propósito de controlar, tá? Porque os dons, entenda, dons espirituais, o Espírito Santo distribui na igreja conforme ele tem alegria, conforme é o prazer dele, tá? Agora, Deus usa quem ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quiser, não é? Cabe à igreja julgar aquilo que está sendo entregue, não a pessoa que está sendo usada por Deus, não é? O mandamento bíblico é julgue a profecia. O mandamento não diz julgue o profeta, tá? Não é assim. Eu vou julgar a profecia. O conteúdo que está sendo entregue à igreja tem que ser julgado. Tem que ser julgado. Sob pena de causar divisão dentro do próprio rebanho. Rita, Deus te abençoe, querida. Prazer receber você entre nós, viu? Uma alegria. Seja bem-vinda. Então, se eu, como líder de uma congregação, deixo que uma pessoa comece a falar profecias ali e a controlar a igreja, a controlar os irmãos, quem está errando sou eu. Porque, como pastor, eu tenho a obrigação de levar a julgamento aquilo que está sendo dito, exatamente o conteúdo, né? E aí, com base na palavra, é que se julga o conteúdo da profecia, né? Se a profecia não é coerente com a palavra, já perdeu. Não passou nem pelo primeiro crivo. Entende? Segundo crivo, uma profecia vem a você depois de Deus ter falado pessoalmente com você. Deus vai trazendo isso no seu espírito, vai colocando isso dentro de você. E às vezes você não se apercebe, ou às vezes você não considera, ou às vezes você mesmo fala assim, não, isso é da minha cabeça. Não é? Então Deus usa uma outra pessoa para confirmar ao seu espírito aquilo que ele já vinha falando com você. Profecia é assim. Deus pode trazer coisas futuras que não são do seu conhecimento? Pode, perfeitamente, ele pode. Aliás, ele pode o que ele quiser, ele é Deus. Não é? Agora, querido, entenda, tem que passar pelas peneiras. E a primeira peneira é a peneira da palavra de Deus. Se a profecia não tiver coerência com a palavra de Deus, desconsidere imediatamente. Imediatamente. Não precisa nem passar para a próxima etapa de julgamento. Amém? Então ele está falando, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Está vendo o caminho que ele está orientando? Toma cuidado com isso. Chega aquela pessoa assim, humildezinha, não sei de nada, não, né? Eu sou assim um servo de Deus, mas eu tenho visto uns anjos e tal, e eles têm mostrado as coisas para mim, Deus tem mostrado. Irmão, cuidado. Cuidado. A igreja é guiada pela palavra de Deus. A igreja não é guiada por dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas de Deus para edificar,
consolar e edificar, consolar e exortar, encorajar, tá bom? Então, se não passar por isso aqui, se não está dentro desse propósito aqui, então você tem que pôr isso à prova. Ponha à prova. É seu direito e Deus vai bater palma para você. Parabéns, tá? Lembra da igreja lá em Apocalipse que Deus fala assim: tenho a seu favor que você não tolerou a Jezabel. Lembra? Também você pôs à prova os falsos apóstolos. Você também não tolerou os nicolaítas, que eu também detesto. Lembra disso? São elogios que Deus faz às igrejas da Ásia, quando João está escrevendo as 7 cartas, né? Então ele faz esses elogios lá. Você pôs à prova os falsos apóstolos, né? Então, no outro caso ele fala: vocês não toleraram aí os nicolaítas, eu também detesto eles, né? Gleison, boa noite, querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Cibele, Deus te abençoe, seja bem-vinda, boa noite. Então, é isso que o Paulo está fazendo, ele está atacando como um pastor o inimigo que vem contra o rebanho. E é meu papel como pastor fazer isso, né? Glória a Deus. Então, seguindo em frente, ele vai dizer aqui no versículo 19 o seguinte: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2,19. Boa noite, Cibele. Glória a Deus. Então, perceba que cresce o crescimento que procede de Deus, estando bem suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Irmãos, meu braço está vinculado por juntas e ligamentos ao meu ombro. Minha mão está vinculada por juntas e ligamentos ao meu braço. Meus dedos vinculados por juntas e ligamentos à minha mão. O corpo é completamente vinculado por juntas e ligamentos. Então, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses aqui, capítulo 2 e verso 19, ele está dizendo aqui que essas pessoas que tentam manipular e controlar a igreja, elas estão agindo na sua mente carnal. Elas não estão retendo a cabeça, da qual todo o corpo, que é suprido e vinculado por todas as suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele está combatendo esse tipo de gente que trabalha assim. Por quê? Quem trabalha com a manipulação, com o controle, não tem por cabeça a Cristo. É isso que ele está dizendo. Quer controlar a igreja por meio de visões. Quer controlar a igreja por meio de anjos, culto de anjos, falsa humildade. Mas a mente dessa pessoa é uma mente carnal. Ele está deixando isso claro para nós aqui. Então, não deixe isso acontecer com você. Amém? E aí, existe um crescimento que procede de Deus. Procede de Deus. Porque é Deus quem nutre, quem alimenta esse corpo maravilhoso chamado igreja. É Deus quem sustenta a igreja. É Deus. Não é pastor algum. É Deus. É Deus. Então, a igreja suprida e bem vinculada cresce o crescimento que procede de Deus. Então, querido, você tá pastoreando uma igreja, está cuidando de uma igreja. Sei aqui, por exemplo, a pastora Cássia, a pastora Dani, que está aqui com a gente, né? São pessoas que estão cuidando de uma igreja. A igreja cresce porque Deus leva a igreja ao crescimento. Sabe? Então, entenda isso. Não se frustre por ser pastor de 10 pessoas. Se Deus te confiou 10 pessoas, cuide muito bem dessas 10 pessoas. Eu sou pastor de 10 pessoas, irmãos. Eu sou pastor de 10 pessoas. E eu não sou um homem frustrado porque eu pastorei 10 pessoas. De jeito algum. De jeito algum. Não sou. Pelo contrário, eu tenho alegria de pastorear essas 10 pessoas. Eu insisto com eles, gente, vamos comigo. Eu quero que vocês entrem nos céus pela porta. Eu quero que vocês cheguem diante do Senhor Jesus e digam: Senhor, nós estamos aqui, está aqui tudo que o Senhor nos confiou, nós trabalhamos e produzimos isso. Né? Se o Senhor vier cobrar na parábola, como na parábola dos talentos, nós queremos entregar ao Senhor os talentos multiplicados. Né?
e eu tenho trabalhado para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam enriquecidos na palavra de Deus, para que se tornem homens e mulheres maduras, sabe? Para que revestidos de toda a armadura de Deus permaneçam firmes e inabaláveis, sabe? Então não se frustre. O crescimento vem de Deus. E em outros lugares Paulo vai dizer, é Deus quem dá o crescimento. Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Deus promove o crescimento da igreja. Está aqui de novo em Colossenses. Amém? Então, versículo 20, Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Meu Deus, sensualidade. Quer dizer então que quando eu me rendo a essas coisas, eu estou me rendendo a um tipo de sensualidade. Olha só que interessante. Às vezes a gente pensa em sensualidade, aquilo que está ligado à sexualidade. Mas não, a sensualidade é aquilo que te seduz. Aquilo que te seduz pode te levar ao erro. Aquilo que te seduz pode te levar ao culto do próprio corpo. Entende? Aquilo que te seduz pode te levar à satisfação da sua própria carne, não necessariamente sexo. Então, essas coisas aqui, não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, são preceitos e doutrinas de homens. E essas coisas vão se destruir. Pode ter aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quem nos protege da sedução, amados, é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos protege da sedução, queridos, é ir carregando a cruz enquanto servimos o Senhor. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem anda todos os dias negando-se a si mesmo, tomando a cada dia a sua cruz e seguindo a Jesus, não será vencido pela sensualidade, não será vencido pela própria carne. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. E ele está falando, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Não é? Então, queridos, se morremos, se estamos caminhando atrás de Jesus, não é? Se a nossa caminhada tem sido carregando diariamente a cruz, negando-nos a nós mesmos e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, simbolicamente por meio do batismo, não é? Então, sim, nós somos vitoriosos contra qualquer tipo de sensualidade. Se andamos nas Escrituras, se andamos na palavra, somos vitoriosos contra qualquer tipo de sensualidade. Nós não satisfaremos os desejos da nossa carne. Aí nós vamos depois chegar aos Gálatas, né? Na carta de Paulo aos Gálatas, onde ele vai falar no capítulo 5 sobre as obras da carne, né? A concupiscência da carne, a vontade forte da carne. Você anda com Cristo, você anda no Espírito, você não vai cumprir essas coisas. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Nós vamos ter que encerrar essa live e começar outra para termos o nosso tempo de oração. Amém?